Olá, olá, olá! Rumo ao futebol, da base ao profissional. A estabilidade, ela existe? Afinal, o que é ser estável? O que é ser sólido? O que é ter firmeza? E o que é ser uma pessoa equilibrada? A estabilidade, ela é muito falada em todos os meios, em todos os cantos. Na sua profissão, na sua relação interpessoal. A estabilidade, ela é muito dita. Todo mundo quer ser estável. Mas nós vamos falar nessa live de hoje que a estabilidade é um processo. Esse processo, ele tem que ter solidez, ele tem que ter robustez, ele tem que ter firmeza, invariabilidade em todos os meios. No seu trabalho, na sua relação interpessoal, você que é um jogador de futebol, você que é um empreendedor, você que é um professor, você que é uma pessoa comum, você que é um aluno que está numa agremiação desportiva, que está na educação básica, ensino fundamental, ensino médio, você que está numa faculdade, você que está buscando o seu espaço. A estabilidade existe? Quando eu iniciei a minha carreira no futebol, lá atrás, com 8, 9 anos de idade, o Nino é muito bom de bola, o Nino tem técnica, o Nino é diferenciado. Aí eu fui para o América. Foi a minha primeira experiência no futebol. América Mineiro. Mas antes, eu passei por uma avaliação no Clube Atlético Mineiro. E naquela época, eu, com 12 anos de idade, antes de chegar no América, eu passei pelo Atlético. Eu já fazia vários gols jogando numa escolinha na minha região. Então, um olheiro, um observador me levou para fazer teste no Atlético. Eu fui fazer o teste. Naquela época, quem me marcou? Kleber, conhecido como Clebão. O zagueiro que jogou no Palmeiras, jogou no Atlético Mineiro, no Palmeiras e no Cruzeiro, aqui no Brasil. Jogou também no Japão. Tive muita dificuldade, mas eu me desenvolvi muito bem naquele jogo. Fiz 3 gols. E eu vi aquela pessoa que me levou discutindo lá fora com a equipe que estava fazendo aquela avaliação do Clube Atlético Mineiro. E naquela época eu fui reprovado. Ali eu já conhecia a estabilidade. A estabilidade ela não passa a existir a partir do momento que você recebe um não. Só que eu não parei por ali. Eu recebi o não naquela avaliação no Clube Atlético Mineiro. A pessoa que me levou falou, olha, vou levar você para o América. Fez o contato no América e eu fui treinar no América. Desenvolvendo-se muito bem, chegou uma ocasião que no treinamento de finalização, eu chutei a bola, ela passou por cima do alambrado e o diretor no final do treinamento comunicou ao treinador que tinha sumido uma bola. E eles falaram que foi a bola que eu tinha chutado que passou por cima do alambrado. Ali eu fui dispensado do América Mineiro. A estabilidade naquele dia, para mim, não passou a não existir. Eu fui dispensado. Não parei por ali. Eu fui jogar numa outra equipe, entre aspas, denominada uma equipe menor. Venda Nova Futebol Clube. E ali eu disputei várias partidas e desenvolvi-me bem no futebol. A minha mentalidade já foi forjada. Então, se você do outro lado acredita que a estabilidade, que o significado de estabilidade é estável, sólido, firme, invariável, que demonstra equilíbrio. Isso quer dizer que, no exemplo maior, uma ponte, quando fabrica uma ponte, aquela ponte que passa automóveis, que passa veículos, que passa transeuntes, ela tem que ser estável. Nem a ponte vai chegar um dia que precisa fazer reforma. A estabilidade daquela ponte também passa a não existir. No serviço público, todos querem fazer um concurso público para ser estável.
E a estabilidade no serviço público, ela passa a não existir a partir do momento que quem está no poder, comandando, deixa de estar no poder. O vereador, o prefeito, o governador, o presidente, a estabilidade dele, ela acontece em 4 anos de exercícios. E aquele profissional concursado, cada vez que troca um administrador, um gestor público, a estabilidade dele passa a precisar de reforma. Eu sou exemplo disso. Eu fiz um concurso para professor de educação física logo quando eu deixei o futebol. Lá atrás, quando eu falo do futebol, que para mim a estabilidade não existia, quando eu deixei o futebol, eu fui fazer educação física. E várias vezes no município que eu concursei, que eu fui concursado, que eu sou concursado, precisava de um profissional de educação física, buscava-me para desempenhar a minha intervenção profissional. Mas quando trocava o prefeito, voltava tudo ao normal. Por quê? Eu fiz um concurso para atuar numa secretaria de educação, cultura e esportes. Estava na Secretaria de Educação dando aula, precisava de um profissional de educação física na cultura, buscava o Nino. Precisava de um profissional de educação física na Secretaria de Esporte, buscava o Nino. Quando trocava a administração pública, o Nino voltava no patamar inicial. Eu quero dizer para você, se você é um jogador de futebol, está iniciando a sua carreira agora, se você já é um jogador de futebol profissional, se você já é um empreendedor, um gestor de carreira de jogador, se você já é um empreendedor, tem a sua empresa. A empresa, ela tem que crescer no seu patamar, ela tem que adquirir equity. Esse equity que é a validade da empresa, para que você possa fazer bons e grandes negócios. O que faz um jogador ser estável? Treinamento. É treinar cada dia mais e melhor na performance que ele propôs a fazer, para que essa estabilidade seja consigo mesmo. A sua liderança, ela só acontece a partir do momento que você entende que você precisa liderar você primeiro. Se você é um gestor, se você tem uma empresa, se você é um administrador, como que você vai gerir, vai liderar se você não lidera a si mesmo? Se você é um jogador de futebol, para que a sua estabilidade possa existir, você precisa treinar insistidamente a sua performance. Por quê? Porque se você está na categoria de base, a categoria de base de um jogador de futebol, ela é determinada pelo ano do nascimento. Um jogador que nasceu em 2003, 2004, 2005, 2000, vai seguindo, 2008, 2009, 2010, 2012, 2013. Um jogador 2013, exclusivamente falando aqui para o Mateuzinho de São Paulo. É um jogador que tem 10 anos de idade. Ele postou hoje, tá aí, eu vou colocar no feed. No feed não, vou colocar assim que terminar essa live, o treino do Mateuzinho no meu stories, para que você possa ver um garoto de 10 anos. Ele nasceu em 2013, penso eu. Então, se ele vai para uma equipe, tem aquela denominação do jogador que joga naquele ano. A história do próprio Kaká, que nunca jogou como titular no São Paulo. O Kaká lutava com ele mesmo. A estabilidade tinha que ser com ele. O Kaká foi o último jogador brasileiro escolhido melhor jogador do mundo. Então eu quero dizer para você, exclusivamente pela mentalidade campeã que está sendo forjada, porque uma mentalidade campeã, ela surge com o jogador na categoria de base. No processo, quando ele entra numa escola de futebol com sonho de ser o jogador de futebol profissional. E ele precisa gradativamente, passo a passo, seguir o processo, ter pessoas boas do lado dele que acredita que quem vai entrar em campo e jogar jogo grande é o jogador. Não vai ser o pai, não vai ser o preparador físico, não vai ser o treinador, não vai ser o gestor, não vai ser o agente, não vai ser o empresário e não vai ser o investidor. Mas para que ele tenha todas essas pessoas investindo no trabalho dele, ele precisa treinar toda vez como se estivesse jogando Champions League.
que é o sonho de todos os jogadores, jogar uma partida na Champions League. Sim ou não? Champions League é o maior torneio no mundo das grandes equipes europeias. Que o jogador brasileiro quer jogar Champions League. O jogador brasileiro quer jogar Campeonato Brasileiro Série A. O jogador brasileiro quer jogar o Campeonato Brasileiro da sua cidade, do seu estado, para mostrar para a família que ele é um vencedor, que ele joga jogo grande. Então, a estabilidade dele consiste em treinar insistidamente, treino físico, treino técnico, treino tático e a mentalidade criativa, cabeça de campeão. Psicologia, que é o treino psicológico. O Matheus Henrique, 2013, ele tem 10 anos. Ele fez um vídeo, colocou um áudio, mandou para mim. Estou fazendo essa live exclusivamente para ele, para que ele possa, passo a passo, seguir essa trajetória, esse rumo, essa jornada, para que ele possa chegar no profissional com a mente forjada, como ele já demonstrou com 10 anos que ele quer. E você que está do outro lado, não acredita no processo, não tem problema. Mas o processo é gradativamente, passo a passo. Você pode. A estabilidade é aquele momento que você acomoda, acha que está estável, vem o treinador, te coloca no banco. E você não prepara para entrar em campo e mostrar que joga jogo grande, vai chegar um momento que, se você já é profissional, vai rescindir o seu contrato. Sim ou não? Se você não prepara para fazer uma prova de matemática, a prova é de matemática, você não prepara, acha que vai chegar e vai escolher na hora lá, vai tomar pau. Não vai conseguir fazer uma boa prova. No futebol é a mesma coisa. Na sua empresa é a mesma coisa. Você tem que estar com pessoas vestindo a camisa da sua empresa e você, como líder, liderar a si próprio. Como que você pode determinar funções se você mesmo não confia naquilo que você está fazendo? Um jogador que começa na categoria de base, forjando a sua mentalidade, quando ele chega numa equipe de futebol profissional, que é o sonho dele, quando ele ficar no banco, ele vai entender que de repente não é o ano dele jogar. O Kaká entendeu isso, que não era o ano dele jogar. E a pergunta foi feita para ele: como que você chegou a ser um jogador de futebol profissional? Olha, quando chegou meu ano aos 18 anos, eu tive a oportunidade. De repente, me oportunizaram no São Paulo, no time profissional. Eu me dei bem. Por quê? Eu creio que foi Deus, mas foi a mentalidade, o trabalho que ele fez, ele soube esperar. E quando ele foi para a Europa, desempenhou um bom papel. Jogou muito bem no Milan, no Real Madrid, também. Na seleção brasileira, o Kaká foi campeão do mundo no grupo de 2002. Era o jogador mais novo que estava naquela seleção brasileira. Aí eu te passo um resultado. O Brasil perdeu de 4-2. Desde 2014 o Brasil não tomava mais do que 2 gols numa partida, creio eu. O último resultado foi 7-1 para a Alemanha. Jogou agora e perdeu de 4-2 para uma equipe da África. O talento por si só não resolve situação de jogo. Se você é talentoso, treine, treine, treine. Principalmente a parte física, a parte técnica, a parte tática e o psicológico. A técnica do drible, ele é importante para resolver uma situação de jogo. Se o seu pai, às vezes, interfere numa situação que você está fazendo numa escola de esporte, se aquela escola de esporte não está entregando aquilo que o seu pai, que a sua mãe, que a sua família gostaria, o que você está fazendo lá? Tem que sair, tem que buscar outros profissionais para que possa investir em você. Simples assim. Agora, se o seu pai coloca você numa equipe, o treinador passa uma situação para você fazer, chega em casa, seu pai fala, não faz isso, não faz de outra forma, a sua mentalidade não vai estar sendo forjada, você vai confundir tudo. Você, pai, vai confundir a cabeça do seu filho. Então, o seu filho precisa estar mentalizado no que ele vai fazer. Mesmo porque
tem que ter o conhecimento da fase do desenvolvimento motor da criança. E esse desenvolvimento faz a diferença quando ele estiver jogando o futebol, que é a modalidade esportiva que ele escolheu, que é o sonho que ele tem. Sim ou não? De ser um jogador de futebol profissional de sucesso. Porque ser jogador de futebol profissional no Brasil tem muitos. Já saiu a nova pesquisa. Em 2020, quando eu lancei essa jornada rumo ao futebol da base ao profissional, foi lançada em 2020. A pesquisa dava como 88,3% dos jogadores profissionais recebiam um salário mínimo para ser profissional. 88,3%. Eu fiz até uma live para que nós possamos aumentar esse percentual para que os jogadores possam ser melhores remunerados. E o pior disso tudo, muitos jogadores nem recebem esse salário de pouco mais de um salário mínimo. Por que poucos jogadores recebem salário astronômicos? Por que poucos jogadores conseguem ir para a Europa e jogar na prateleira de cima? Outros vão para a Europa jogar no leste europeu, que paga um salário um pouco menor. Existem países aqui na América do Sul que existe o piso e o teto. Aqui na América do Sul, o piso e o teto para pagar um jogador de futebol profissional, o salário. Uruguai, por exemplo, eu já falei, eu trouxe aqui comigo nessa live de quinta-feira o empresário do De Arrascaeta, quando ele relatou para você que o salário maior no Uruguai é 20 mil dólares. Isso dá o quê? 80 a 100 mil reais por mês. Aqui no Brasil tem jogadores de futebol recebendo 2 milhões de reais por mês, tem outros recebendo até mais. Isso realmente influencia para que outros jogadores não entrem dentro do processo. Os clubes não têm condição de pagar um salário astronômico como esse. Então, eu quero dizer para você que a base faz a maior diferença no processo. Você precisa entender de planejamento financeiro. Você precisa entender de planejamento do que você vai fazer no futebol. Você é um jogador de futebol. Qual é a sua posição? Você precisa treinar insistidamente nela. Aonde você quer jogar? Você precisa mentalizar isso e conhecer esse processo. No Brasil tem muitos jogadores que não conseguem disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. Por quê? Tem jogador na Série C, na Série B, na Série D, que tem condições de estar ali. Mas a oportunidade que ele teve, as pessoas que ajudou no processo, não têm o conhecimento para passar para ele que ele realmente precisava. Eu tenho um caso histórico de jogadores, e quando eu fui diretor do América, que era jogador de seleção brasileira, já falei aqui, jogou com o Neymar, jogou com o Coutinho, e hoje o jogador não joga mais em clube nenhum. Jogador de 31 anos, poderia estar jogando até 40, que hoje cada vez mais os jogadores com esse avanço tecnológico, o treinamento físico evoluiu e muito. Então não fica achando que tem estabilidade. Se você não treinar, se você não tiver um treinador, se não tiver um mentor, não tiver uma mentoria de quem realmente conhece o processo, vai chegar um momento que você pode perder a sua posição. Aí se você acreditar que aquele momento ali é uma sacanagem, o termo ruim, essa palavra é chata de falar, mas vou ter que falar com ela. É uma sacanagem, vou ter que falar dela, uma sacanagem do treinador, que é uma sacanagem do gestor, do investidor, por isso que você não está jogando, aí as coisas vão ficar ruins para você. Você precisa entender por que você está no banco. E se o treinador for querer fazer alguma situação que vai prejudicar o jogador, você tendo uma mentalidade forte, você vai entrar em campo e vai jogar jogo grande. Não tem como. Por quê, Nino? Porque o treinador ele vai escalar, de repente ele vai te escalar até chateado, mas você joga e joga jogo grande. Aí não tem como ele te tirar do time. Mas como você pode fazer isso? Treinando, treinando, treinando e treinando com as pessoas certas, com as pessoas que vai te entregar coisas certas. Meu treinador me colocou na posição de meio atacante.
O que o meio atacante precisa ser em campo? Se o seu treinador te colocou numa posição de meio atacante que você nunca jogou, primeiramente, quando ele for te colocar, ele tem que te orientar o que ele quer nessa posição. O meio atacante é um atacante que atua até pelo meio. Um exemplo do meio atacante famoso, Messi, Lionel Messi, ele é um meio atacante. Pega esse exemplo. O que o Lionel Messi faz? Outro exemplo. Kylian Mbappé é um atacante, mas joga de meio atacante. Quem que é o meio atacante? É o que volta até o meio, arma a jogada e saia também com ela. Existe o atacante extremo, que joga pela lateral, pela beirada, fazendo o facão. Existe o atacante diário, o centroavante. Existe o ponta de lança, que são os camisa 10. Isso nomenclatura antiga. Hoje, na evolução, o meio atacante é aquele que vem pelo meio e que ataca, que entra na área e faz gol. Neymar. Vinícius Júnior é meio atacante? Não. Ele jogou com a camisa 10 no último jogo do Brasil. Vinícius Júnior é atacante extremo. Ele atua pelas beiradas, lado esquerdo com a perna direita, lado direito porque ele usa a perna direita, mas ele trabalha alternadamente, atua pelas beiradas. Mesma coisa o Rodrigo, mas o Rodrigo pode fazer meio atacante, porque ele vem fazendo isso no Real Madrid, no Santos. Então o meio atacante é aquele que atua pelo meio. Se você está numa agremiação já jogando, disputando, e se o seu treinador tem escalado você e não está falando com você o que você vai fazer, você precisa perguntar a ele. Mas também essa explicação que eu dei, você pode colocar na prática. Mas é importante você perguntar como que ele quer que você atua. Você vai pegar e vai filtrar. Se você tem alguém, um staff, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu treinador, que você tem em particular, você precisa ter alguém que vai te orientar corretamente. Todas as quintas-feiras eu estou entrando aqui, entregando conteúdo como esse. Hoje a estabilidade afinal existe? A estabilidade quer dizer que você está estável. E o jogador de futebol não pode ficar estável. Por quê? Vai acomodar estabilidade para um jogador de futebol. Para você que está na empresa, se você estiver entregando o melhor do seu trabalho, o seu patrão não vai te mandar embora. Então a estabilidade não existe. Estabilidade não existe. Ninguém está estável. Ontem eu fiz uma gravação rápida, saí da minha casa, estava frio. Hoje eu estou aqui com frio agasalhado. Mas eu nem preciso estar com esse agasalho. Coloquei justamente para dar uma sequência e fazer lembrar que a estabilidade é um processo que não existe invariabilidade. Não ela é invariável. Então, o tempo é variável. Nós temos tempo que nós controlamos o nosso tempo, as nossas 24 horas. Mas você não sabe o que vai acontecer daqui 5 minutos. De repente você está nessa live, você pode sair da live, como você pode voltar e assisti-la novamente. Porque eu vou deixar ela fixada no feed durante até amanhã, às 12 horas. Depois eu vou colocar no Nino Severiano Rumo, que é um canal que eu tenho no YouTube. Se você não segue meu canal do YouTube, vai lá, clica no sininho, porque todas as vezes que eu colocar conteúdo, você já vai receber. Nino Severiano Rumo. Coloca aí uma pesquisa no YouTube, vai ver lá, Nino Severiano. Aí vai ver, eu coloco as lives lá. E tem também pessoal que me segue aí no Instagram, que está lá no grupo da Jornada Rumo ao Futebol, da base ao profissional. Eu coloco sempre alguns conteúdos. Tem o TikTok, Nino Severiano também, estou lá nas redes sociais em geral. Tem o LinkedIn também, Nino Severiano. Tem meu site, ninoseveriano.com. Tem os links, tudo aí, de algumas coisas que eu executo, que eu faço no meu Instagram. Aí na página, aí na biografia, na bio, tem o link. Mas eu tô todas as quintas-feiras aqui trazendo conteúdo. E hoje essa live foi exclusivamente para o Matheus Henrique, um jovem jogador de 10 anos de idade, 2013. Isso é um prêmio que eu estou dando para ele, pela condição que ele vem treinando, pela capacidade dele de colocar um áudio meu no treinamento dele. Agradeço, Matheus.
por ter colocado, porque você demonstra que tem mentalidade forte. Porque eu comecei falando da estabilidade quando eu fui liberado lá atrás, reprovado no Atlético Mineiro, depois eu fui pro América, fui dispensado no América, então não tem estabilidade. E eu não parei pelo tempo. Fui jogar futebol na várzea ganhando salário, como se eu tivesse ganhando salário como profissional de 15 aos 20 anos, recebendo para jogar. Aos 20 anos eu retornei ao Atlético Mineiro, Clube Atlético Mineiro. Fiz um treinamento só e fui aprovado. O Atlético me reprovou lá atrás, quando eu tinha a idade para jogar no infantil. Voltei depois no sub-20, com 20 anos para 21 anos, assinei um contrato de gaveta e fui emprestado para um clube jogar, porque já tinha jogador vindo jogando lá. E naquele ano, o jogador que eu jogava, o que vinha jogando, eu não era da equipe, mas assinei um contrato de gaveta e fui emprestado. Tive a condição de jogar no Atlético B e demonstrei potencial. Potencial, jogando de atacante, de meio atacante também. Então o jogador, se o seu treinador colocar você numa posição que você não conhece, vai lá e faz. Porque é importante hoje o jogador que faz mais de uma posição durante a prova padrão. A prova padrão do jogo é o jogo em si. É a disputa, é a competição que você vai fazer. E não importa qual competição. Se é um jogo treino, você tem que entrar e doar o seu melhor. Só assim você vai ser visto. Às vezes no jogo treino que está sendo feito, tem um observador te olhando. Ele vai tratar você de uma melhor forma, para que você possa jogar na equipe que ele está ali. Quando eu fui diretor do América, tinha um observador técnico do Arsenal, da Inglaterra. Ele ficou monitorando esse jogador que eu falei, que era da seleção brasileira, durante o período todo que ele estava na categoria de base. Até o pai dele cometer a falha de tirá-lo do América e levar para o Atlético Mineiro. A sequência dele, olha a cabeça do jogador. Então se você tem um filho que é jogador de futebol, que está numa categoria de base, ou já é profissional, tem que caminhar junto, entender que o processo de estabilidade não existe. O processo é treino, treino, treino. E se você administra carreira, se você é um treinador e você não tem o conhecimento do sistema de treinamento desportivo, eu quero dizer para você que você está fadado ao fracasso. Se você acredita que somente que você tem da praticidade que você adquiriu como jogador de futebol profissional, você vai colocar na prática, você está fadado ao fracasso. Você não vai conseguir entregar resultados e valores para aquelas pessoas que estão junto de você. Tudo está em ter conhecimento teórico e prático, disciplina, treino, para alcançar o resultado. Se você está numa empresa e você não entrega o melhor da sua performance, vai chegar outro e vai entregar e tomar o seu lugar. A estabilidade não existe. O jogador de futebol é a mesma coisa. O treinador escala o treinador, escala a equipe que vai jogar. E a equipe não fizer aquilo que foi determinado durante o treinamento, o que você treina, você entra em campo e tem que mostrar. E a equipe não mostrar, se a equipe não mostrar e você não mostrar dentro da equipe, você está fora do time. A estabilidade não existe para você. Então, treinou ontem, treinou hoje, tem que treinar amanhã, melhor do que hoje. Exemplo, eu tenho colocado aí alguns treinamentos que eu faço. Eu corri pedalei 17 quilômetros na terça-feira. Na quarta-feira eu fiz 6 quilômetros de corrida. Ontem eu fiz 6 quilômetros de corrida. Hoje eu pedalei 17 quilômetros. Agora imagina se eu acreditar que tá bom, que está sólido. Ah, já está com firmeza, estou estável. Porque o significado da estabilidade é estável, solidez, firmeza, invariável, que demonstra equilíbrio. Ah, tá no equilíbrio, tá bom, já corri, já melhorei. Não, a luta é eu comigo mesmo. A liderança está em você liderar a si mesmo primeiro, para depois você liderar o que você faz de melhor. Jogando futebol, trabalhando na sua empresa, o jogador de futebol é um trabalhador. A dor está junto, trabalhador, conquistador, vencedor. Sem dor, sem ganho. Sem sacrifício,
Não tem como você celebrar a vitória na vida e na sua carreira, no seu relacionamento interpessoal, se você não conhecer o processo, o sistema de formação do treinamento, se você não conhecer as variáveis de treino, se você não conhecer o processo pedagógico do treinamento, não tem como você entrar no campo de jogo, entregar o seu melhor. Isso na vida e na carreira. O jogo é diferente do desporto, o jogo recreativo. Mas o jogo recreativo ele é muito importante, porque através da recreação você vai determinar a mente criativa e cabeça de campeão. No jogo recreativo você pode pedalar, você pode driblar, você pode fazer o que você quiser. Aí você vai determinar durante um jogo, se você fizer um jogo recreativo, um drible que deu errado, você vai fazer esse drible no jogo? Sim ou não? Por isso que o desporto já tem a regra pré-estabelecida pelas instituições, pelas ligas, pelas federações. Não é o seu treinador que cobra de você, é o sistema que cobra de você. Se você conhecer o processo, passo a passo, não tem como dar errado. Porque alguns treinadores conseguem resultado com a sua equipe. O Palmeiras foi perder agora. O Palmeiras está desde o ano passado sem perder uma partida. Será que o treinador do Palmeiras é melhor do que o treinador brasileiro? Sim ou não? Será que o treinador do Palmeiras está mais preparado que o treinador brasileiro? Sim ou não? O treinador do Palmeiras é um trabalhador. Consecutivamente ele é um vencedor. Eu vi um jogador do Atlético falando aí que ele teve treinador que não conversava com o jogador, mas o treinador ganhou tudo no Atlético. Até aqueles que não conversam, que te escala, que não fala nada com você, de repente ele é um vencedor. Sim ou não? Agora, nós não estamos aqui para ver se isso é o certo ou errado. Estou aqui para falar com você que a estabilidade não existe. Eu já fui jogador de futebol, já fui treinador de futebol, já fui preparador físico de categoria de base e do profissional. Já fui comentarista da Rádio Globo CBN de futebol. Já fui secretário de Cultura e Turismo da minha cidade. Já fui coordenador de Educação Física de uma prefeitura do município aonde eu prestei concurso. Já fui coordenador de esportes dessa mesma prefeitura. Já fui coordenador de cultura dessa mesma prefeitura. E eu não fiquei acreditando que tem estabilidade. Por quê? Porque a estabilidade você vai estar sempre dependendo de outras pessoas. E você precisa entender, para você ter sucesso na sua carreira, você precisa primeiramente liderar você. Você necessita apenas de você. Qual é a arte que você faz como jogador de futebol? É goleiro? O que o goleiro faz de melhor? Ah, eu não sei. Vai estudar o que os melhores goleiros do mundo estão fazendo. O que o Ederson, que foi o melhor jogador da última partida da Champions League, quando o Manchester City venceu por 1-0 a equipe italiana da Inter de Milão. Primeiro título do Manchester City, o melhor jogador foi o brasileiro, Ederson. Por isso que ele jogou as duas partidas. Não tem como você qualificar que A é melhor do que B. A e B e C são consoantes do alfabeto. A mais B é igual a C. Para saber que A mais B é igual a C, você precisa saber o que é o C. É matemático. De repente, o C é 2. Então, se o C é 2, A mais B tem que ser 1 mais 1 igual a 2. Simples assim. Matemática. Se você não sabe fazer matemática e não conhecer o processo, você vai chegar no profissional, ao invés de diminuir a estatística, aumentar a estatística para jogadores brasileiros jogar jogo grande, você vai jogar em equipe pequena. Vai ter problema. Tem vários agentes internacionais que entram em contato comigo, solicitando consultoria de jogadores. Essa semana foi me pedido um jogador para jogar no mundo árabe. Atacante. E meia atacante e atacante central, atacante de área.
no valor de 8 milhões de dólares. Eu encaminhei alguns jogadores, inclusive encaminhei 2 jogadores de equipe grande do futebol mineiro, que estão bem, de seleção do seu país. E o outro não é de seleção, mas é um artilheiro nato. Passei 2 jogadores do Flamengo, para que possa analisar o processo. Foi-me pedido jogador até a categoria sub-20 para jogar o campeonato goiano. Só que o campeonato goiano já é o quê? Um jogador sub-20, categoria de base, com possibilidade de jogar o campeonato profissional da segunda divisão, pela mesma equipe. Então todos os dias eu recebo pedido de atleta, de jogador. Mas você que está na categoria de base, se você chegou no profissional, está desempregado, você precisa de um posicionamento, precisa jogar. O que você está fazendo para você jogar jogo grande? Eu tenho falado exclusivamente. No meu perfil está lá, aprenda a jogar jogo grande. E para você jogar jogo grande, você precisa jogar pequeno primeiro. O que é jogar pequeno? Aproveitar a oportunidade que você está tendo agora, se você está numa equipe pequena, mas jogar como jogador, mentalidade criativa, cabeça de campeão. Como se você estivesse jogando Champions League. Porque o seu objetivo para realizar o seu sonho rumo ao futebol da base profissional é jogar Champions League, sim ou não? É jogar na seleção brasileira, sim ou não? O Danilo Luiz hoje é um dos melhores zagueiros do futebol europeu, mas foi convocado para os 2 jogos da seleção brasileira para atuar na lateral direita. Foi uma falha. E ele falou numa entrevista que quer jogar de zagueiro. Mas por quê? Porque tem uma mentalidade forte que foi forjada lá atrás, quando nós trabalhamos junto no América. Danilo joga na Juventus. É o melhor roubador de bola hoje na atualidade que estão jogando em grandes equipes do futebol europeu. Mas ele teve a oportunidade de jogar de meia, teve a oportunidade de jogar de volante, teve a oportunidade de jogar de lateral, foi profissionalizado de lateral, mas ele era um meia. Hoje está jogando de zagueiro. Na próxima convocação, consecutivamente, da forma que está vindo, possivelmente ele vai ter uma oportunidade de zagueiro na seleção brasileira. Ainda mais que é um jogador culto, é um jogador que preparou. Então, se você está na categoria de base, se você é profissional, como que você está preparando? Se você é um treinador, se você é um gestor, se você é um preparador físico, como que você está preparando para você revelar o jogador que você está treinando? Existe um processo passo a passo. Esse processo nem todo mundo sabe. Agora, é muito comum. Você quer resultado? Você quer valores? Me manda uma mensagem que eu vou te mandar. Eu mando a consulta que eu tenho diariamente. Eu posso fazer uma ligação com você e colocar as pessoas que me ligam. Ontem mesmo, um diretor do Atlético Nacional, eu creio que hoje ele vai entrar em contato novamente, que eu pedi que entrasse em contato comigo hoje, me solicitando um atacante também para o mundo árabe. Valtinho, colombiano, jogou no Flamengo. Então, todos os dias tem consulta. A estabilidade não existe. Você não pode ficar esperando as coisas acontecer. Tá bom para você onde você está? Então fique aí. Mas hoje, com a SAF é Sociedade Anônima do Futebol. O futebol é empresa. Você tem que ter mentalidade de empreendedor. Se você quer ser jogador, entender, empreendedor, a dor está no final. Jogador, a dor está no final. Vencedor, a dor está no final. Mas 2 palavrinhas que não tem dor que você precisa tomar: escolha e decisão. A escolha e decisão é sua e não é minha. Não é minha. Escolha e decisão é exclusivamente sua. Eu quero falar com você. Se a escolha e decisão é sua, é você que tem que escolher o que você quer ser. Entender que mentalidade criativa, cabeça de campeão. O processo é árduo, é difícil, mas é possível. Todos que são jogadores de futebol, desde a categoria de base, ele pode chegar no profissional. Mas primeiramente tem que conhecer o processo. E o processo consiste em treino, disciplina e resultado. Treinar, treinar, treinar. Ter disciplina. Entender que não existe estabilidade.
para que você possa alcançar o resultado. Qual que é o resultado? Entrar em campo e jogar jogo grande. Esse é o slogan que está na minha bio. Porque não tem segredo. É outro slogan meu. É treinamento. É treinar, é treinar, é treinar, é treinar insistidamente. Eu estou fazendo treino de segunda a domingo. Quem me acompanha sabe disso. Estou colocando aí no story, estou colocando no meu feed. Se eu com 52 anos posso treinar igual eu estou treinando, por que você não pode? Qual é a diferença sua? O seu treinador tem essa performance, tem esse conhecimento da SAG, do sistema de adaptação, a síndrome da adaptação geral, para que ele possa colocar o estímulo que você está precisando. O primeiro estímulo é o estresse. Você precisa ter um estresse físico. O segundo, bioquímico. E o terceiro, motor. Entender que tem as fases do treinamento. Tem as variáveis de treinamento. Que consiste em volume, intensidade, complexidade, densidade. Volume, intensidade, a carga que coloca, a intensidade que você está colocando no trabalho. O tempo que você vai gastar, intensidade. Complexidade, quão complexo é a tarefa que você está fazendo, que você está executando. Densidade, a recuperação. Como que você recupera? A sua alimentação é um processo de recuperação. Tem alimentação pré-treino, pós-treino. A sua recuperação ativa, através de uma atividade. Ontem eu corri, hoje eu pedalei. Estou tranquilo, eu posso sair daqui agora dessa live e correr agora à noite e gravar eu correndo. E olha que eu estou correndo numa prova mais difícil do atletismo, que é os 5 quilômetros. Por que é o mais difícil? Porque eu estou treinando, eu não estou correndo para manter. Eu estou treinando porque eu sou a prova do meu método. O meu método se chama rumo, resultado com movimento. Treino, disciplina igual resultado. Metodologia, rumo. Se o meu método é rumo, eu preciso mostrar que o resultado é comigo. Se o resultado é comigo com 5.2, por que não pode ser com você? Então o que você está fazendo no seu treinamento? Pega o exemplo do Mateuzinho, que colocou o treino dele e colocou a minha voz. Vou colocar no Stories o treinamento do Mateus. Se você quiser ir lá no Story, clica lá que você vai entrar na página dele, porque ontem eu falei que ia fazer essa live exclusivamente para ele. Marquei ele, ele colocou no Stories deles. Vai lá, tira um tempinho, você que passou para essa live. Vai no feed, no perfil do Matheus Henrique, um jogador de 10 anos, que o treinador escalou de meia. Que ele veio me perguntar. Por que ele veio me perguntar? Porque confia no que eu estou entregando para ele. Essa é a segunda live que ele manda uma mensagem e pergunta: vai ter live na quinta-feira? Então hoje eu resolvi exclusivamente fazer essa live para você, Matheus. Que Deus te ilumine, que a sua cabeça seja forjada, você com a sua família, com o seu pai. Respeite o seu pai, respeite o seu treinador, respeite a sua mãe. Estude, não abandone a escola. Tudo que você precisa está aqui. Eu vou falar agora. Leve a sério a sua escola, no ensino fundamental, no ensino médio. Prepare-se, observe aquilo que você quer, fica concentrado, tenha uma mente forjada. Não acredita se falar com você que está bom. Se falar que está bom, você faz melhor do que quando falaram com você que está bom. Faça mais e melhor sempre. Tenha uma mente forjada, mente forte. Porque você é um jogador. Se você é um jogador, você tem condições de ser um vencedor. Mas para isso, a mentalidade tem que estar forjada. Com treino, com disciplina, para que você possa conseguir o resultado. O resultado é o quê? Entrar em campo e jogar jogo grande. Então eu vou deixar um minuto aqui para responder algumas perguntas. Essa eu já falei, do Matheus. Pois é, seu treinador fala nos jogos de campeonato que você tem que fazer. Mas o que você faz no treino, você faz no jogo de campeonato. Então você pode ter um treinamento à parte para que você faça no seu treino e durante o jogo para que você vai entregar melhor da sua performance, mais e melhor
sempre. E eu estou aqui para te ajudar sempre que você precisar. Não importa. Como eu falei, aqui é uma palestra, uma orientação, que às vezes algumas pessoas passam. Eu não estou preocupado com quantidade no processo. A qualidade. Se essa live fosse somente para você, ficaria feliz. Mas tem outras pessoas que entram e tem que entender também o tempo do outro. O meu tempo são 1.440 minutos diariamente, das 24 horas. A matemática é simples. 60 minutos vezes 24, 1.440 minutos. Eu sei o que eu devo fazer. Me sobra um espaço, me sobra um tempo. Isso chama planejamento. Quem não planeja, quem não sabe o caminho a seguir, vai seguir qualquer caminho. Já disse Alice, no País das Maravilhas. E você não é uma Alice no País das Maravilhas. Você tem sonho como uma Alice, mas hoje você tem condições. Se você acredita que o seu sonho pode ser realizado, já é uma decisão sua. Aí as pessoas que vão estar do seu lado vão acreditar em você. Mas tome cuidado. Tem muito lobo travestido por aí, em forma de cordeiro. Mas é fácil filtrar. Pesquise. Pega o nome de uma pessoa, vai na internet, coloca lá, pesquisa se a pessoa está falando, se ela é uma pessoa bacana, idônea, se ela realmente pode te ajudar. Busque informação com outras pessoas. Como eu disse, eu já atuei em várias situações da educação e do esporte e da saúde. Eu criei, validei um método específico de avaliação física, desportiva e para as pessoas comuns. Como eu criei essa metodologia RUM. Eu sou resultado do processo. E outras pessoas que eu dei mentoria, que eu orientei e que eu dei consultoria, que conseguiu chegar no patamar que gostaria, mas eu sempre falo, chegar ao pódio é difícil. Permanecer nele é muito mais difícil ainda. Por isso que é importante treinar, ter disciplina, se você quer ter o resultado, para que você possa seguir a sua carreira. Que Deus abençoe cada um que passou aqui hoje nessa live. Que entenda, se pegou um pouquinho, se eu conseguir impactar um pouco aqui, como na história que eu já contei aqui, da criança que estava voltando à estrela do mar, que estava saindo e morrendo ali por falta de água, desidratada. E a criança estava lá voltando, jogando, devolvendo aquela estrela para o mar. Chegou um artista lá e falou, olha, por que você está fazendo isso? É a lei natural das coisas. Você está voltando, jogando a estrela do mar novamente. O escritor falou isso para a criança. Achou que ele estava dançando, porque ele estava dançando, jogando a estrela. Foi lá perto e falou para ele. Falou, olha, abaixou, pegou mais uma estrela do mar e jogou no mar. Falou para ele, eu posso não salvar todas essas estrelas do mar que está saindo e morrendo desidratada, mas essa que eu voltei para dentro do mar, eu salvei. Então, não importa com quantidade. Se você está nessa live até agora, participando, e se eu, de alguma forma, o que eu falei aqui pode te ajudar para que você possa seguir a trajetória, o rumo, já está validado. É importante. Eu posso fazer de 1000, 0. Eu posso fazer de 1 milhão. Então, se uma pessoa foi impactada, e se você foi impactado, se essa live foi importante para você, encaminhe para um amigo, uma amiga que está dentro do mesmo processo, que de repente não teve condições de estar aqui hoje, para que ela possa mentalizar e ter o conhecimento que o processo é árduo, é difícil. Se eu disser que é fácil, estaria mentindo, mas é possível. Porque depende exclusivamente de treino, disciplina e resultado. Treino, disciplina, é meta, um propósito. O propósito já é o seu sonho. A partir do momento que você sonha, você coloca no papel. E você precisa tirar do papel. Tirar do papel é a meta que você vai construir, que é o seu propósito, é o objetivo, é o seu trabalho. Trabalho é todo o esforço que você vai empregar para você executar a tarefa que vai levar você a realizar o seu sonho. E se eu puder participar junto com você nesse processo, vou ficar feliz demais. Então agradeço você, que é a mãe do Mateus, né? Eu tenho gratidão por você estar aqui.
Agradeço os demais também que entraram nessa live de hoje. Mas essa live eu resolvi fazer exclusivamente para o Matheus. Uma criança de 10 anos de idade, que no perfil da mãe fala que é o principal objetivo dela, o amor da vida dela todinho. Isso me impactou e fez com que eu desempenhasse essa palestra de hoje. Que às vezes quebrou alguma mentalidade, quebrou algum contexto de um segmento, porque eu já falei de coisa aqui que eu já tinha falado anteriormente. Mas de repente, vale a pena lembrar. E se você não segue meu canal do YouTube, vai lá, Nino Severiano Rumo. Se você não me segue também no canal do Instagram, tem lá o canal do Rumo no Facebook. Tem um canal que eu criei agora novo, que chama On Stress. On, que é um estressado. Tá lá, é um novo canal que eu vou colocar algumas situações que estressam às vezes o profissional. É o novo canal do Instagram. Por quê? Esse canal meu aqui é o principal, o mais antigo. Mas o Instagram às vezes, que essa métrica que ele tem, ele não mostra, tem um robozinho que ele tira as pessoas dessa live. Como ele tira alguns reels que eu coloco. Tira algumas postagens que eu coloco. Então o Instagram ele faz essa sacanagem às vezes. Esse termo é ruim, mas eu vou falar aqui, se desculpa pelo nome. Mas eu estou aqui trabalhando, é o meu trabalho. Eu tenho outro canal, NSED, que eu tive que mudar hoje, que é da empresa. NSED Aplicação 100, que é um outro canal do Instagram, que é um outro perfil, mas eu gosto de falar de canal. Então são 3 aqui no Instagram. Nino Severiano, que é esse pessoal meu, onde eu coloco tudo que eu faço no meu dia a dia. Tem o Nino Severiano Rumo, que hoje eu voltei o nome, que é da empresa NSED Aplicação 100. E um estressado, que é um estressado. E lá na Facebook tem o canal Rumo, que tudo que eu coloco lá, que é um canal fechado de escola, de ensino, Nino Severiano Rumo, tem um canal Rumo específico e tem o meu Facebook também, que eu às vezes não tenho colocado postagem lá. Né? Tem alguns cursos, alguma mentoria, algumas orientações, tem curso que você pode fazer aí, né? Gravado já, que você pode aplicar, que paga uma mensalidade dividida em 12 parcelas de R$10, custa R$99. 12 parcelas de R$10 está no Simpla. Tem aí, ó. Você pode fazer um treinamento comigo, marcar um horário, tem uma avaliação, tem lá na plataforma do Simpla uma aula com uma nutricionista parceira minha parceira da minha equipe, Ana Paula, dieta de alta performance e dieta de emagrecimento. Você pode ir lá que você terá esse acesso. Tem uma planilha que você vai imprimir em PDF para você pregar e colocar o treino que você vai fazer. Tudo isso tem, além da orientação, consultoria e mentoria que eu disponibilizei para ajudar essas pessoas que me seguem. Gratuitamente, gente. O R$99 somente porque está naquela plataforma. É R$99 por ano. Um treino meu, uma consultoria minha, que eles me seguem, é 10 vezes mais do que isso que eu cobro. Eu não quero entregar treino para as pessoas. Eu quero entregar resultado. Eu não vendo treino, eu vendo resultado. Por isso que é TDR Meta Rumo 21. Em 21 minutos que você fizer comigo um treinamento, uma mentoria, uma consultoria, eu já entrego o resultado que você precisa. O Matheus me fez uma pergunta aqui. E eu respondi para o Matheus como que ele deve fazer de meio atacante. Foi uma consulta que eu dei gratuito. Se você é um jogador, pega essa mentalidade. O que um zagueiro pode fazer? O que um goleiro pode fazer? Dentro do sistema de jogo. De repente o treinador está sobrecarregado, ele não tem condições de passar essa informação para você. Mas eu posso passar essa informação, porque eu já vivenciei isso. Como jogador, como preparador físico, como treinador, como diretor de clube, como treinador que montou uma equipe em 2005, com 5 meses revelamos vários jogadores. E o processo, em 2005, chegamos no Sub-20, ganhamos do Atlético. E fomos vice-campeão mineiro. Ficamos a terceiro, quarto. Até o quarto vai na Copa São Paulo. Então eu conheço o processo validado. Tem um link aí no meu bio, na minha bio, ninoseveriano.com/sobre. Vai lá, tira um tempo, clica lá, leia uma prévia que está lá, uma prévia do meu currículo. Ou então vai no Google aí, na pesquisa, coloca lá Nino Severiano, para entender
quem é essa pessoa que vos fala, para você não perder tempo. Mas todas as quintas-feiras eu estou aqui entrando ao vivo, online com você. Mas se você quer o conteúdo gratuito, continue aqui, vindo aqui. Continua lá no grupo do WhatsApp. Eu entrego e não cobro nada. Como eu faço consultoria, eu já trouxe aqui jogador top. Me segue aí, o Keirson, que eu sigo ele também. Jogador, jogou no Barcelona, só em clube grande. Já trouxe aqui o empresário de Arrascaeta. Essa semana nós conversamos sobre jogadores. Então, falei aqui, se você chegou agora, essa live vai ficar disponível até amanhã, depois vai ficar no meu canal do YouTube. Somente por lá você vai assistir. E é melhor também que você põe na televisão, assiste na sua TV. Então, vai pra cima, segue o rumo. Eu agradeço você de estar aqui comigo hoje. Sucesso só consegue com trabalho. E trabalho consiste em esforço, realização, ações e estratégia. É o esforço que você emprega na tarefa que você faz, diariamente, semanalmente, mensalmente. Aí entra o seu planejamento. Aprenda a planejar e vai para cima. Segue o rumo. Eu estarei junto com você nessa. Saúde, paz e até a próxima. Que Deus abençoe todos vocês por esse momento de passar aqui, de estar comigo nessa. Um abraço e até lá.